Quantas vezes tentamos controlar nossa própria agenda, sem perceber que o melhor plano para nossas vidas já foi escrito por Deus? Quantas vezes somos teimosos e buscamos trilhar nossos caminhos sozinhos, mesmo sabendo que os caminhos do Senhor são mais altos e melhores que os nossos? Ele é o autor de cada dia, e quando permitimos que Ele guie nossos passos, experimentamos a paz que só vem de saber que estamos exatamente onde devemos estar. O plano de Deus nem sempre é o mais fácil, mas a agenda de Deus sempre será a melhor. Nós estamos entrando numa nova série de mensagens chamada Filipenses. Essa série tem um propósito de encorajar e levar você a aprender que aquele que começou a boa obra em sua vida vai completá-la. Ei, meus irmãos, nós estamos em obras. Bem-vindo à série Filipenses. Nós vamos falar nessa série sobre 4 mensagens. Nós vamos falar 4 mensagens. A primeira delas é: estamos em obras. E todos nós continuamos em obras. Nós também estamos em uma obra na igreja, amém? Estamos numa transição, o projeto já está montado, já estamos indo atrás de orçamento, e confesso que os orçamentos têm me deixado louco, mas o Senhor sustentará, amém? E segunda mensagem nós falaremos semana que vem é 100 likes, a terceira mensagem é prossiga para o alvo, e a quarta mensagem é tudo posso. Então eu quero que você abra a Bíblia comigo em Filipenses capítulo 1, verso número 6. Filipenses 1, verso número 6, ele fala o seguinte: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. E para você poder entender como que essa igreja ela foi formada, ou como ela foi fundada, fundamentada, a igreja de Filipos, ela é a primeira igreja que ela foi fundada na Europa. A primeira igreja que é fundada na Europa é a igreja de Filipos, na cidade de Filipos, que era uma colônia romana. Então todos que nasciam lá naquele lugar, eles tinham cidadania romana. Ele não era uma cidade de Roma, não fazia parte da cidade de Roma, mas como foi conquistada, todas aquelas pessoas que nasciam lá, eles eram cidadãos romanos. Então a história de Filipos começa com o Espírito Santo proibindo Paulo de pregar o Evangelho. Paulo estava indo para um lugar e o Espírito Santo faz com que ele pare e aponte ele para um outro lugar. Muitas vezes nós estamos indo num caminho que nós acreditamos que é o correto e estamos andando até bem, mas o Espírito Santo começa a nos inquietar e ele fala o seguinte: não é por aí que eu quero que vocês andem, eu quero que vocês andem para um outro lugar. Então a igreja de Filipos ela começa assim, ela teve seu início numa intervenção divina, com Deus mudando os planos de Paulo, e a primeira convertida da igreja foi Lídia. Lídia foi a primeira convertida, ela era uma asiática e empresária de muito sucesso, muito temente a Deus, e ela que abriu as portas da sua casa para que o evangelho fosse pregado. Também logo depois nós temos uma escrava grega e mística, que foi convertida naquela igreja, naquela cidade. E a terceira pessoa convertida foi um carcereiro. Lembra quando Paulo e Silas estavam na prisão? Era nessa cidade, e lá um carcereiro, ele se converte ao cristianismo, se converte a Jesus Cristo, e ele e a sua casa então se entregam ao Senhor. E o que eu acho mais interessante disso, Lídia então ela é batizada, e depois que ela é batizada, ela diz assim: cara, tudo isso que eu estou vivendo, mais pessoas precisam viver, então eu abro minha casa para que a palavra do Senhor seja pregada. E ela abriu então as portas da sua casa para que mais pessoas fossem tocadas por Jesus. Então, parece que não faz sentido nós olharmos para 3 pessoas totalmente diferentes: uma empresária, uma escrava grega mística, que ela previa o futuro, e um carcereiro. 3 pessoas totalmente diferentes começam uma igreja em Filipos. Por quê? Porque o Senhor não está preocupado com o que nós estamos vendo, mas com o coração de cada um. Por isso existe dentro de nós um nível que nós precisamos entrar, que é de fato uma conversão genuína, porque ela não diz respeito como está a minha vida fora, não diz respeito como está a minha aparência fora, mas diz respeito daquilo que o Senhor colocou dentro de mim, e como eu vou me mover diante disso. E por isso eu quero falar com você 4 pontos, rapidamente, a respeito dessas escrituras. Nós vamos ler o capítulo 1, depois da semana que vem o capítulo 2, o 3 e o 4. Cada uma dessas mensagens foi prescrita debaixo de oração por um dos pastores da casa. Essa mensagem quem escreveu foi o pastor Tiago.
Eu quero que você preste muita atenção. E o primeiro ponto que eu quero falar com você é: a nossa agenda deve ser dirigida por Deus. A nossa agenda, ela deve ser dirigida por Deus. Olha o que fala em Atos capítulo 16, verso número 6. Atos 16, 6. Ele fala assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite Paulo teve uma visão, no qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passa a Macedônia e nos ajuda. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samatrócia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Aí ficamos por vários dias. Então olha só, Paulo tinha um destino, ele estava andando por um lugar, ele queria fazer uma coisa boa, ele queria pregar o Evangelho, ele queria falar das boas novas, ele era um pregador, ele tinha pegado cartas, ele estava querendo cartas para matar os cristãos, ele tem um encontro com Jesus em Atos 9, e depois ele começa então a pregar o Evangelho. Aquele que era o perseguidor passa então a ser o perseguido, e ele começa a querer falar do amor de Jesus para todos aqueles, assim como ele se encontrou com Jesus. E ele, com todo aquele amor, aquele carinho, a forma dele de encontrar as pessoas para poder falar do Evangelho, com toda a sua boa intenção, no meio do caminho ele entende que a agenda dele tem que estar conectada com a agenda de Jesus. Quantos de nós somos tão bons para muitas coisas, estamos até mesmo com o coração correto, achando que estamos fazendo o bem e não estamos deixando Deus tomar conta da nossa agenda? Paulo, um cara que estava indo pregar o Evangelho, o Espírito de Deus falou: não, você não vai, você vai para um outro lugar. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é: aprenda a confiar na agenda de Deus. A agenda de Deus sempre vai ser melhor do que a sua. Tiago capítulo 4, verso de número 13 fala assim: ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveríamos dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Ei, se o Senhor quiser, nós faremos e viveremos isso ou aquilo, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. E eu não estou aqui dizendo para você não assumir suas responsabilidades, de sempre dizer assim: ah, não, se Deus quiser vai acontecer. Queridos, nós temos uma obra, estamos em uma obra, e a gente pode dizer muito bem assim: ah, não, se Deus quiser, essa obra vai acontecer, se Deus quiser, vai mandar recurso. Não, é o meu e o seu recurso que vai estar lá, querido. É nós assumir nossa responsabilidade e dizer assim: não, é a minha parte, eu vou fazer, enquanto eu puder fazer, eu estarei fazendo. Então a gente também tem que assumir essa responsabilidade, mas confiar que Deus está com a agenda nas mãos, confiar a nossa agenda nas mãos de Deus. Pastor Tiago, ele escreveu aqui: o plano de Deus nem sempre é o mais fácil, mas a agenda de Deus sempre é a melhor. Os planos de Deus nem sempre são os mais fáceis, mas a agenda de Deus sempre é a melhor. A mudança de rota serve para gerar avanços para as nossas vidas. As mudanças de rotas na nossa vida, ela pode servir muitas vezes para avançar ainda mais, para nós irmos além. João 4,4 fala assim: era necessário passar por Samaria. Lembra de Jesus? Jesus indo para uma cidade, e aí no meio do caminho ele fala assim: nós temos que passar por lá. Não, mas o destino é aquele. Jesus, ele fala: não, é necessário passar por Samaria. Então ele vai até Samaria, e lá ele encontra uma mulher no poço, conversa com aquela mulher no poço, troca uma ideia com ela, e ela do nada sai da cidade. Ela estava com um cântaro vazio, e ela foi buscar água ao meio-dia. Jesus conversa com ela, revela para ela quem ela é, e ela naquele momento, ouvindo Jesus, e Jesus falou para ela o seguinte: olha, se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria água, porque aquele que beber de mim, um rio de água fluirá de você, não vai mais faltar água em você, você não vai mais ter sede. E aquela mulher ouviu Jesus, e ela deixou o cântaro vazio e foi para a cidade. Chegou na cidade, e quando ela chega lá, ela prega o Evangelho para todos que estavam na cidade, e as pessoas vêm até Jesus. E quando elas se achegam a Jesus naquele momento, eles falam assim: ah, agora não é porque ela falou, mas é porque nós agora estamos te conhecendo.
Ei, às vezes é necessário passar por um lugar que pode mudar toda uma história. Passar por um lugar que vai mudar a vida de uma pessoa só, e a vida dessa pessoa vai mudar de todo mundo, toda uma família. Talvez a sua vida hoje aqui, não é por acaso, querido. Talvez você está aqui hoje, você veio uma vez ou duas, ou nunca veio, como alguns aqui já levantaram a mão, e o Senhor está dizendo para você assim: ei, eu estou mudando talvez a tua rota, estou mudando o teu destino, porque talvez em você eu quero fazer algo que você não tem nem ideia. O Senhor vai pegar você, vai colocar você num lugar que você não tem nem noção do que vai acontecer contigo. Eu só fui para Chapecó para trabalhar, querido. Eu saí de Xaxim, nasci, me criei aqui nessa cidade, e fui morar em Chapecó para trabalhar. E quando eu chego lá, eu começo a andar com irmãos da igreja, começo a ser discipulado, e aí lá eu conheço a Jesus, e agora eu estou aqui, pregando para você. Você está entendendo? É só uma pessoa que ele precisa, é só alguém disposto. E o Senhor está chamando pessoas hoje aqui, dizendo assim: é necessário passar por Samaria. Talvez você veio aqui hoje, você não sabe nem por que você veio, mas o Senhor tem um plano para você, e Ele vai falar com você até o final. No final Ele vai te pegar pelas entranhas, Ele vai dizer para você: ei, agora já chega de fugir, chega de se esconder, chega de deixar para os outros fazer aquilo que só você pode fazer. E o Senhor vai pegar as pessoas aqui, amém? Já diminuiu, amém. Aí, Gabi! Quantas vezes nós duvidamos do caminho pelo qual o Senhor tem nos guiado? Quantas vezes nós duvidamos daquilo que Deus já preparou para a gente? No meio do caminho a gente olha e fala assim: mas parece que Deus não está no negócio, parece que não está fluindo, não está andando, não estamos progredindo. E Deus continua fazendo, Deus continua fazendo, Ele continua movendo. Quem aqui já aconteceu de você se atrasar, tipo assim, para sair para algum lugar de carro, fazer uma viagem, ou, sabe, geralmente mulher acaba fazendo isso, né, atrasando sempre as coisas, e aí a gente fica pirado, né, dá umas loucadas assim, e do nada, no meio do caminho, você vê um acidente. Talvez era para você estar no acidente, e por conta de um atraso, você está ainda vivo. Quem já percebeu isso? Eu já vi algumas coisas acontecendo na minha vida. Também não estou dizendo que você é atrasado sempre, tá, mulherada? Pode ser que aconteça, pode ser que seja um livramento, mas às vezes não, sabe? Ei, a gente tem que confiar na agenda de Deus. Confie que se Deus enviou você para algum lugar, Ele vai te usar nesse lugar. Deus está te enviando para vários lugares. Toda porta aberta você agradece na hora, e toda porta fechada você agradece depois. Às vezes nós vamos para alguns lugares e as portas se fecham, e a gente olha para aquilo e fala assim: mas, meu Deus, queria tanto que desse certo, queria tanto que isso, sabe, aí a porta se fechou na sua cara. Aí você passa um tempo e você olha assim: uau, glória a Deus que essa porta se fechou, e Deus abriu uma outra muito melhor para você. Então a porta que abre para você, agradece na hora, mas a que se fecha, você vai acabar agradecendo depois. Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, ele fala assim: confia ao Senhor a tua agenda, pois tudo que é feito com o consentimento, tudo que é feito sem o consentimento de Deus será imperfeito. Confia a sua agenda para Deus, porque tudo que você fizer sem confiar a agenda para Deus vai ser imperfeito, não vai sair bem feito. Segundo ponto, a obra que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar, querido. Ei, Deus não é um Deus que vai, sabe, eu fico imaginando isso, cara. Quinta-feira, e foi essa quinta ou na outra, não lembro, fazendo a live, eu fiquei pensando, tipo assim, muitas vezes a gente acha que Deus vai errar com a gente. Deus não errou com o universo. Toda manhã o sol nasce, toda noite o sol se põe. O universo funciona, tem suas estações, tudo acontece direitinho, só que na minha vez vai dar errado. Já parou para pensar nisso? A gente não confia em Deus. Quando Deus falou alguma coisa sobre você, você está andando e de repente você fala: mas acho que não vai. Pô, Deus, por que não está acontecendo? Parece que, sabe, de certo você é o amado de Deus, você foi escolhido para dar errado. Por que minha vida está assim? Por que eu estou vivendo isso? Ei, Deus não errou até agora, Ele continua fazendo uma obra. Você tem que confiar na obra que Ele está fazendo. Confia no Senhor. Olha o que fala Filipenses 1, do 3 ao 6.
Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me recordo de vocês, em todas as minhas súplicas em vosso benefício. Sempre oro com alegria em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E eu estou plenamente convicto de que aquele que começou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo começa agradecendo a eles, e ele fala assim: olha, eu dou graças a Deus por todos vocês, porque vocês fortalecem a minha caminhada cristã, vocês me fortalecem, vocês são cooperadores comigo, vocês cooperam para o reino comigo. Ele é grato. Deixa eu perguntar para você: você é grato com as pessoas que têm te levantado? Você é grato com as pessoas que te tiraram de um buraco? Você é grato com as pessoas que estão do seu lado te acompanhando? Ou você é só aquele crítico que o tempo inteiro está criticando, sempre vendo uma coisa errada, sempre vendo uma falha? Ou você tem sido grato com as pessoas que estão ao seu redor? Você tem sido grato com as pessoas que estão lá na sua casa, seu pai, sua mãe? Você é grato pelos seus filhos? Você é grato por tudo que está acontecendo? Ou você é um ingrato, que só quer reclamar, que nunca nada está bom, sempre falta alguma coisa? Seja grato com as pessoas, reconheça e agradeça pelas pessoas em sua vida, que o ajudam, que o inspiram, que o motivam, que o levam para frente, e até mesmo aqueles que parece que te puxam para baixo, porque Deus quer tratar você a respeito deles, e não por causa das pessoas, mas por causa de você, por causa do seu coração, para que você cresça, para que você amadureça, para que as suas emoções sejam forjadas, sejam fortalecidas. Quem está entendendo? Martin Lloyd-Jones fala o seguinte: o cristão é alguém em que Deus começou uma obra, ele jamais deixará de realizá-la até que seja concluída na glória. O cristão é alguém que Deus começou uma obra, ele jamais vai parar, queridos. Ele jamais vai parar. Confie que Deus está continuamente trabalhando em você. Ninguém está pronto, ninguém está perfeito. Deus continua a trabalhar na gente, continua a trabalhar. Eugene Peterson fala o seguinte: quando vivemos a vida no ritmo de Deus, nós nos encontramos fora da tirania da urgência. Ele nos ensina a viver cada dia dentro do seu plano. Quando nossa agenda está na agenda de Deus, a gente sai do urgente, sai da tirania de ter que fazer, porque a nossa agenda está nas mãos de Deus, está no conforto de Deus. Atos 13:36 fala o seguinte: tendo pois Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu e foi sepultado com os seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Você está cumprindo o propósito que Deus te chamou? Você está cumprindo aquilo que Deus confiou você para fazer? Aqui a Bíblia fala que Davi, depois de ter cumprido tudo que tinha que cumprir, ele então descansou. Mesmo que Jesus te leve a um lugar novo, desconhecido, Ele não te isenta muitas vezes do sofrimento. Deus vai te levar para um lugar e não vai te isentar do sofrimento, não vai te isentar das provas. Sabe por que muitas vezes a gente repete de novo, e repete de novo, e repete de novo, e repete de novo? Porque Deus nos colocou à prova e a gente não é capaz de ser aprovado. E aí você pede para Deus te ajudar, mas você não quer ser ajudado. Você não olha para você e olha e diz assim: cara, o que eu preciso estudar mais agora? Não é assim na escola, né? Gurizada, galera da faculdade, né? Nas provas que tem que fazer, se não for bem vai tomar pau, e vai fazer de novo. Então o que você tem que fazer? Estudar, cara. Aí do nada você passa na mesma prova, aí você fala: por que de novo? Porque você está vivendo uma espiral, cara. E aí você vai viver sempre aquilo. Se você não se preparar para ser aprovado nisso, vai viver de novo, porque as situações vão vir de novo, cara. O mundo vai aparecer com maldade para você de novo, e você vai aprender a dizer: não, cara, eu já vivi isso aqui. Isso aqui agora eu tiro de letra. Todo problema tem em si a própria solução. A solução do problema não está depois do problema. A solução do problema está no próprio problema. Depois você só vai gozar daquilo, você vai só se alegrar. Mas quando vier um problema na sua frente, a solução está nele, e você tem que olhar para ele e resolver o problema, não passar para frente. Tem coisas que Deus está colocando na sua vida, que está aparecendo para você, que são problemas para você resolver, e está querendo jogar para outros.
pedindo ajuda de outros, Deus dizendo assim, não, é para você resolver, amado. É você que vai resolver isso. Para que a boa obra seja boa, você precisa aprender a cruzar pelo dia mal. Para que a boa obra seja boa, você precisa aprender a cruzar pelo dia mal. Tem muita gente que ama a sofrência, sabe? Ama a sofrência. Aquele, o salmo que fala que a gente vai passar pelo vale da sombra da morte, o cara gosta de ficar aí. Meu Deus, ó vida, ó céus, meu, é tão bom ficar aqui. Porque todo mundo olha para você com um cara de coitadinho. Nossa, ó que dó. Meu Deus, coitadinho dele. Hoje nós estávamos no almoço lá e alguém falou assim, ó, coitado do pastor Rafa. Coitado nada, tirei a mão da minha cabeça. Coitado nada. Sai fora. Conhece aquela pessoa que tipo assim, você fala para ela assim, eu tô com um problema, ela fala, eu tenho 2. Aconteceu uma coisa ruim na sua vida, diz, eu tô com uma dor de estômago, eu tenho um câncer no pâncreas. O cara nem sabe o que é o pâncreas, mas ele tem um problema maior que o seu, sempre, você vai conversar com a pessoa, sempre tem um problema maior que o seu. Ei, a gente vai passar pelo vale, a gente não vai fazer morada ali, não é fazer morada, você vai passar, dificuldade que você está vivendo, vai passar, amado. Ei, os 400 anos no deserto vai passar, vai depender de como você encara isso, como é que você está vendo isso, o que você está aprendendo com isso tudo. Terceiro ponto, enxergue oportunidades nas dificuldades. Filipenses 1, 12 e 14, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho, como resultado tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Ei, Paulo lá preso, ele estava preso, essa carta, ela é escrita enquanto Paulo está preso. E ele preso, ele diz assim, olha, eu estou preso, mas eu estou mandando cartas para vocês, porque eu estou pregando até para os caras aqui, ó. E aí a Bíblia fala que aqueles caras se motivaram a pregar com mais fervor, com mais ímpeto, com mais vontade, os que estavam fora, porque Paulo estava vendo em uma dificuldade as suas oportunidades. Muitas vezes, se fosse alguns de nós que estivéssemos presos lá, ia ficar esperando, agora vou esperar a morte aqui mesmo, vou acabar aqui, não tenho mais o que fazer, o que eu vou fazer? O meu chamado é pregar o Evangelho, agora eu estou preso, então eu vou ficar aqui até morrer. Ei, alguns de nós, quando são acometidos de enfermidades, entendam, queridos, se você vai para um hospital, você está indo lá como um missionário, porque Deus quer te usar lá dentro, Ele vai te curar, mas você é um missionário lá dentro. Quando você entra numa loja, você é um missionário lá dentro. Quando você entra no mercado, você é um missionário lá dentro. Você não vai apenas para fazer compras, mas você vai para encontrar alguém para mostrar Jesus para essa pessoa, né, Sidão? Aleluia! Todos os grandes homens e mulheres da Bíblia, eles tinham algo em comum, eles tinham a visão clara para onde eles estavam indo. Existe uma diferença entre a visão e a vista. A visão, ela te mostra o futuro, a vista te mostra o passado. A visão, ela te mostra a promessa, e a vista te mostra o problema. Ei, está vivendo pela vista ou pela visão? A visão você vê a promessa, queridos. Quando eu olhei o primeiro orçamento para fazer a obra da igreja, eu olhei pela vista e falei, Jesus, vai dar não. Aí eu precisei olhar pela visão, cara. Pela visão aqui nós temos cento e quantas pessoas agora? Gelson, 150? Hã? Eu não contou ainda. 192. Obrigado, Jesus. 192, é isso que ele falou? 192, 192 pessoas. De manhã tinha 106. Estamos indo para um lugar que tem 400. Já fechou, já deu, né?
Já fechou, já. Porque é Deus que está dando, cara. É Deus que está preparando. Mas Ele vai usar o meu e o seu recurso, amém? Amém. Pastor Tiago fala o seguinte: para Israel, Golias era uma ameaça, mas para Davi era uma oportunidade. Para Israel, Golias, quando ele chegava diante do povo, na hora da guerra lá, ele falava: tem algum guerreiro aí para me enfrentar? Todo mundo corria dele, todo mundo com medo. Aí um menino, foi levar pão e queijo, fazendo um simples trabalho. Ele vai fazer um simples trabalho, ele vai levar pão e queijo para os seus irmãos, vai alimentar os seus irmãos, vai levar lancheira para os irmãos, vai levar marmita para os irmãos. E quando ele chega lá, ele olha aquele gigante confrontando o seu povo. Ele fala assim: quem é esse circunciso aí para confrontar o meu povo? Para confrontar o meu Deus? Só que ele sabia quem ele era. Essa que é a graça. Ele sabia quem ele era. Ele sabia o que Deus o chamou. Ele sabia o porquê que ele estava ali. Ele sabia o que ele era, um filho amado de Deus. E aí quando ele olha para aquele cara, ele fala assim: eu vou lá, vou matar esse louco aí. Vou matar esse louco, deixa para mim que eu vou matar ele. Aí tentam colocar uma roupa nele que não serve nele. Tentam dar uma espada e um escudo para ele que não serve nele. Ele fala: deixa eu lutar com as minhas armas. Deixa eu lutar com o que eu sei, com o meu bodoque. Deixa para mim. Só quero saber uma coisa, olha a oportunidade dele. Muito sábio, ele falou assim: quem vencer esse gigante, o que ele ganha? Ele não foi lá lutar de Varg. Falou assim: o que ganha quem venceu o gigante? Não paga mais imposto e casa com a filha do rei. Mas agora sim que eu vou. Então, uma pedrada, um tombo, uma degolada. Ei, todo problema que você vê tem uma oportunidade para você. Todo problema. Grandes empresas começaram com pequenos problemas que alguém resolveu. E a gente muitas vezes olha para aquilo e fala assim: uau, né? Meu Deus, é muito grande. Sabe aquela frase? Não diga ao seu problema que você tem como é que é? Não diga ao seu problema que você tem. Diga aos. Eu não sei. Esqueci. É uma frase motivacional, né? Diga ao seu Deus. Não diga ao seu Deus que você tem um problema. Diga ao seu problema que você tem um grande Deus. Aleluia. Isso aí. Uau. Né? Motivacional. Sou um coach, eu acho, agora. É isso, queridos. Quarto e último ponto: viva com propósito. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo fala que para ele o viver é Cristo. Ei, se você entender que o seu viver é Cristo, se o seu viver é Cristo, nada mais importa ao seu redor. E não é para você viver na igreja, querido. É para você viver Cristo lá fora. É para você Cristo lá fora. Avalie como você tem gerido o seu tempo. Onde você tem gastado o seu tempo e sua energia. Será que Jesus ele tem parte principal do seu tempo? Da sua mentalidade? Do seu dia a dia? Ou não? É só no domingo? Você só recebe um alimento mastigado por alguém? Ou durante a semana, todo dia, você lê o texto das Escrituras e você começa a entender e preparar um alimento para a sua vida? A gente precisa, queridos, buscar nas Escrituras as verdades de Deus, as promessas que Deus tem para cada um de nós. O propósito da sua vida estava tão profundamente enraizado em Cristo que até a morte era vista como um ganho para Paulo. Para Paulo dizer assim: cara, para mim o viver é lucro e o morrer é Cristo. Para mim morrer é lucro e viver é Cristo, porque não importa mais nada a não ser Cristo na minha vida. Tudo que eu faço depende de Cristo. Tudo que eu sou depende de Cristo. Tudo que eu faço depende de Cristo. Se eu sou um bom pai ou devo ser um bom pai, é por causa de Cristo. Se é para ser um bom pastor, é por causa de Cristo e não por causa das pessoas. Se é para ser um bom marido, é por causa de Cristo e não outra coisa. Um bom funcionário é por causa de Cristo. Viver com propósito não é apenas sobre encontrar o plano para as nossas vidas, mas entrarmos no propósito de Deus.
Existe um propósito de Deus para nós, que é sermos reino e sacerdote, querido. Um reino de sacerdotes. Onde nós vamos, nós governamos e nós temos acesso aos céus, para trazer aquilo que está no céu para a terra. Esse é o seu propósito. Não existe você caçar propósito, amado. Se você é crente, cristão, se você acredita em Jesus, se acredita em Deus, só Ele pode dizer o seu propósito. E o seu propósito está definido nas Escrituras, que você é um sacerdote e um rei. É isso. Se você é um filósofo, você pode procurar em qualquer lugar. Você pode filosofar e dizer assim, esse é meu propósito agora, beleza. Mas se você é cristão, se você acredita em Deus, o seu propósito é ser rei e sacerdote. Governar o ambiente onde você está e conectar com os céus para trazer aquilo que está nos céus para a terra. Esse é o seu papel, esse é o seu propósito. Mas agora tem uma missão que você vai escolher fazer. Ele te chamou para uma missão exclusiva, que só você pode fazer. Então você precisa entender, amado, que você foi formado por Deus para um propósito maior, para algo além do que as suas próprias vontades. Viver com propósito é você se perguntar o que Jesus faria hoje no meu lugar, como Jesus se portaria. Será que Jesus veria esses stories que eu estou vendo? Será que Jesus mandaria essas mensagens que eu estou mandando? Será que Jesus falaria como eu estou falando? Será que Jesus se portaria como eu estou me portando? Isso é viver o propósito, querido. Isso é ser parecido com Cristo. Será que é isso que nós estamos fazendo no nosso dia a dia? Será que nas nossas frustrações nós não temos machucado muitas pessoas? Não temos matado porque não estamos parecendo com Cristo? E Jesus tem nos chamado, você é um cristão, porque você é um pequeno Cristo na terra. E Jesus faria o que está fazendo? Só reflita, querido. Rick Warner fala o seguinte: você não é um acidente. Mesmo antes do universo ser criado, Deus já tinha um plano para a sua vida. Seu propósito maior é viver para os propósitos de Deus. Antes de você ser criado, antes de você ser pensado, Deus já tinha pensado em você. Deus já tinha criado você. Deus já tinha imaginado você. Vou pedir para o louvor subir. Hoje Deus tem nos chamado a um lugar de entrega, a um lugar de confiança, a um lugar de cumprir o propósito de Deus. O Senhor está chamando você hoje aqui, você veio aqui hoje porque Ele está chamando você para esse lugar de entrega, esse lugar de deixar a agenda de Deus guiar você, esse lugar onde a agenda do Senhor ela vai mover você a partir de hoje. Amanhã não é mais a sua agenda. Eu não estou dizendo para você não fazer planos, você deve fazer planos. A Bíblia fala, o homem faz planos, mas a palavra final é do Senhor. É você, na sua agenda, deixar um horário em aberto para a hora que Ele quiser mudar alguma coisa. Paulo nos lembra que os nossos planos, por mais bem elaborados que sejam, só têm valor quando colocados na direção de Deus. Quantas vezes nós temos tentado controlar a nossa própria agenda e o Senhor está querendo mudar ela? Quantos aqui estão fugindo do que Deus tem chamado? Talvez você está aqui hoje cansado de muitas coisas que você está fazendo, atarefado com tantas coisas, sobrecarregado de inúmeras maneiras, desanimado na fé, perdendo a esperança, e o Senhor está te chamando hoje para que Ele possa tocar o seu coração. Ele está te chamando hoje para que você possa voltar a cumprir o propósito pelo qual Ele te chamou. Lembre-se que Deus, que começou a boa obra, Ele é fiel e vai cumprir até o final. Jesus não falhou, Ele não falha, Ele não te abandona pela metade, no meio do caminho. Cada lágrima, cada luta, cada desafio faz parte da obra que Ele está fazendo em você. Ele está te formando, Ele está te forjando. Tudo que você viveu na sua vida até agora é porque Ele está te formando para algo maior, para te conduzir a outros lugares. A gente tem que entender que a gente vai passar de fases, não vai mais ficar na mesma. Você vai passar de fases. No meio de tudo isso, Deus nos chama para viver com propósito. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui hoje à noite por acaso. Você não está na terra por acaso. Você não veio a esse mundo por acaso, querido. Você não está em Xaxim por acaso. Você não está nessa igreja por acaso. Você não nasceu nesse tempo por acaso. Ou você acha que sim? O acaso me trouxe até aqui. O acaso me fez morar em Xaxim. O acaso me fez vir para essa igreja. O acaso me fez trabalhar onde eu trabalho. Não, você não é uma obra do acaso. Você é uma obra de Deus.
E Deus tem um plano para você. A sua profissão não é um acaso, o Senhor te colocou naquele lugar, porque Ele tem um plano para você. Quem está entendendo? Quando você viver para a glória de Deus, você vai entender que a sua agenda está nas mãos de Deus, que o seu coração está nas mãos de Deus, que os planos dele são muito maiores do que os seus. Eu peço que você fique de pé, querido.